Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 24. 1 Coríntios 9, 24, até o verso de número 27. 9, 24 até o 27. O apóstolo Paulo vai nos ensinar algumas coisas importantes. E ele começa dizendo assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm. Todos correm, mas só um leva o prêmio. E aí ele continua dizendo assim: correi de tal maneira, ou seja, existe um jeito para correr, de tal maneira para que o alcanceis. E aí no verso 25 diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro. Olha o que ele está dizendo: eu assim corro. Ele está dizendo: olha, eu corro, não como a coisa incerta. Ele está dizendo assim: olha, eu não corro de qualquer jeito, eu não corro de qualquer maneira. Assim combato, ou seja, assim ele luta, não como batendo no ar, ou seja, quando ele parte para dar uma, ele parte para acertar. Ele não erra, ele acerta. E aí o verso 27 diz o seguinte: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Sabe o que ele está falando? Disciplina. Ele falou: olha, eu corro, eu combato com disciplina. Quem manda aqui sou eu, não é o meu corpo. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Sabe, irmãos, eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque em todas as suas cartas, em todos os seus ensinamentos, nós vemos ele falar tanto do lado espiritual da coisa, quanto de um lado natural. Nós não podemos achar que a vida é só espiritual, e ela não é. Chegar em primeiro lugar, ser um vencedor, desfrutar daquilo que Deus tem, não depende somente de fé. Fale comigo: ser um vencedor não depende somente da fé. Diga: ou só de Deus. Diga: ou das coisas espirituais. Diga: ou das minhas orações. Não depende só disso. Se fosse assim, os cristãos estariam nos melhores cargos, eles teriam as melhores empresas. Você está aí? Receberiam os melhores salários, as nossas igrejas seriam as maiores, nós teríamos os melhores casamentos, os nossos filhos seriam os mais educados e os mais cheios do Espírito. Nós seríamos pessoas muito ricas e prósperas. E no entanto, essa é uma verdade espiritual. Mas quando eu olho para a realidade natural, as coisas não são assim. Ontem na aula de identidade, sexta-feira na aula de identidade, eu disse para os irmãos que a proposta da Igreja Batista Nacional Vinho Novo é propor a você resultados do Evangelho na vida prática. A Igreja Batista Nacional Vinho Novo, ela tem uma visão de mudar a sua mentalidade, como diz em Romanos capítulo 12, verso de número 1 e 2. Não adianta você chegar para a igreja e achar que todo mundo vai te servir. Não adianta você chegar na igreja e achar que Deus
é um gênio da lâmpada que vai satisfazer todos os seus desejos. Não adianta você chegar na igreja e achar que Deus é um Buda, que você vai colocar uma moeda debaixo dele e vai surgir dinheiro para você. E não é. Não funciona assim. Você está aí, irmãos? Então, nós queremos que você tenha resultados práticos na sua vida. Agora, para isso, você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. O apóstolo Paulo diz que todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. E ele diz: corra de tal maneira que o alcanceis. Um dos grandes problemas da igreja evangélica, por anos, foi focar somente no espiritual. Foi focar somente naquilo que me arrepia. Eu estou vendo anjos, eu estou tendo revelação, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Eu não sou contra isso, eu não sou contra o reteté, eu não sou contra uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, até porque isso é dons espirituais. Mas por muitos anos foi pregado na igreja que o rico não entra no reino, não entra no céu. E por muitos anos a igreja deixou de ocupar o lugar que deveria ser ocupada por ela, e foi ocupado por ímpios, por pessoas que não tinham uma mentalidade cristã. Sabe, irmãos, só o espiritual não é a solução dos seus problemas. Só o espiritual não vai trazer resultados no seu casamento. Tem gente que é espiritual demais, e esquece do natural. Eu vou te provar isso. Só para você ter uma ideia, 67% dos evangélicos são casados. Destes, 25% se separaram. A fonte é o site Gospel Mais. E este ano nós tivemos uma artista gospel que bateu o recorde, 2 meses. Então casamento não é espiritual. Eu estou aqui para dizer para você que casamento não é espiritual. E permita-me falar alguma coisa aqui. Mulher, homem gosta de sexo. E não adianta você ficar orando, jejuando, e fazendo um monte de coisa, e não ter relações sexuais com seu marido. Sabe o que vai acontecer? Vai dar problema. O marido, mulher gosta de carinho, mulher gosta de atenção, mulher gosta de palavra de afirmação. Você pode orar e deve. Você pode jejuar e deve, você pode ler a Bíblia e deve, mas você precisa falar palavras de afirmação para sua esposa, porque casamento não é espiritual, é natural. E se você não falar, o outro pode falar. É por isso que 67% dos cristãos que se casam se separam. Estou com dor de cabeça, meu bem, essa semana não dá. Não, amor, eu estou indisposta. Casamento não é espiritual e não vem pronto, se constrói. Posso ouvir um amém? Amém. Então, quando eu olho para Paulo, fecho parênteses, quando eu olho para Paulo, eu vejo que Paulo ensina muitas coisas. Se você olhar para Jesus, presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus reúne os discípulos e dizem para ele: olha, eu vou subir, vou para o céu, mas eu voltarei e enviarei o Espírito Santo. Vocês ficam reunidos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder espiritual. Um poder espiritual. E aí ele diz assim, ó: e quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o que os discípulos fizeram? Receberam poder, foram cheios
mas ficaram em Jerusalém. Eles receberam o poder espiritual, mas não cumpriram o que tinha que ser feito no natural. E agora coloque muito amor nas minhas palavras. O apóstolo Pedro era o pastor da igreja. Pedro era apóstolo. Sua função antes de ser apóstolo era pescador. Pedro era simples, humilde, indouto, mas tinha muita unção. Fala comigo, muita unção. Então certamente a ordem foi dada ao pastor da igreja: Pedro, você tem a função de fazer com que os apóstolos, com que os discípulos preguem o evangelho em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Pedro não faz isso. Pedro tinha muita unção. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que Pedro vai entrando no templo e tem um cara aleijado e ele diz: eu nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então diga comigo, Pedro tinha muita unção. Exatamente isso. Mas a igreja fica reunida, a igreja não se espalha, a igreja não sai para pregar o evangelho, a igreja não vai até os confins da terra. E aí você vai ver em Atos, aparece um homem chamado Saulo, depois chamado Paulo. Paulo nasceu em Tarso, na Turquia. Preste atenção agora. Paulo cumpria toda a lei do judaísmo. Diga comigo, toda a lei. Irmão, nós não conseguimos guardar os 10 mandamentos. Paulo cumpria toda a lei do judaísmo. Falava 4 idiomas: grego, hebraico, aramaico e latim. Estudou a Bíblia em Jerusalém, no templo de Salomão, aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época. Recitava a lei oral. O que é a lei oral, pastor? Ele recitava os 613 mandamentos que estão na Torá. Ou seja, se você pedisse para Paulo aqui hoje, dissesse assim: Paulo, recita para nós a Torá, ele recitava para você Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Não, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você sabe quantos versículos da Bíblia de cor? Paulo tinha os melhores relacionamentos da época, entrava e saía em qualquer lugar. Agora eu pergunto para você, preste atenção: para Deus levar o evangelho até os confins da terra, preste atenção, sendo pregado em outros idiomas, abrir igrejas, treinar líderes, formar pastores, escrever as doutrinas da igreja, cuidar delas, era mais fácil preparar Pedro com as qualidades de Paulo ou ministrar a Paulo a unção que estava sobre Pedro? Era mais fácil pegar a unção que estava sobre Pedro e colocar sobre Paulo. E aí eu pergunto para você nessa noite, e eu não estou afirmando que a unção é menos importante do que o natural, mas eu estou dizendo para você e te afirmando que o natural é tão importante quanto a unção. E depois que Deus levanta Paulo, você ouve falar de Pedro? Não. Pedro desaparece da Bíblia. Paulo prega, Paulo ensina, Paulo exorta, Paulo faz viagens missionárias, Paulo forma líderes, Paulo. E considerado o maior dos apóstolos. Certamente, você mesmo disse, a resposta seria levantar Ananias. Então, seria mais fácil levantar Ananias, quando Paulo fica cego no caminho. Jesus levanta um homem chamado Ananias, e quando Paulo se levanta, ele diz para Paulo: vá até a rua direita, na casa de Ananias, que ele vai te discipular. Ele vai o quê? E você sabe quantos anos Paulo foi discipulado? 3 anos e meio, o mesmo tempo do ministério de Jesus na terra. E Ananias discipula Paulo,
Mas Paulo não sai de lá bom, e a igreja expulsa Paulo, e aí Deus levanta um Barnabé, para ir atrás de Paulo, trazer ele e terminar de discipulá-lo, para que ele seja um grande homem de Deus. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida. Você será discipulado, acompanhado, ministrado, e você vai se tornar não só uma mulher, mas um homem, sabe, cheio do Espírito Santo, para ganhar nações, para pregar o Evangelho e proclamar libertação aos cativos. Que fique bem claro que a unção deve caminhar com a capacitação natural para que você tenha êxito completo. Eu estou falando de plenitude. Eu estou falando de plenitude. Porque você pode ser filho do rei, mas morar numa favela. Você pode ser filho do rei e não desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Você está aí, diga amém. Pastor, então como filho do rei não vou passar necessidade? Não, é isso que eu estou dizendo, todos passam. Só que a sua vida tem que ser assim, irmão, ó. Você converteu, sua vida tem que ser assim, ó. Já viu? Para mim a coisa mais fantástica que eu acho no mundo é o tal do avião. Eu quando vou para os aeroportos eu fico admirando aqueles negócios. Eu fico vendo aquele bicho assim, ó. E entenda uma coisa: o avião só levanta voo no final da pista. Então a sua vida tem que ser assim, ó. Mas tem gente que está na igreja que está assim, ó. Assim, 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 assim. Ou está só assim, ó. A vida não muda. É crente, ora, é dizimista, é ofertante, é primiciante, não perde o culto, não perde vigília, não perde reunião dos homens, não perde reunião das mulheres, não perde intercessão, mas também não cresce. E por que não cresce? Porque falta o natural. Falta o natural. Eu não posso desprezar que o apóstolo Pedro foi a base, ele foi o princípio de todas as coisas. A Bíblia diz que nós não podemos desprezar o início das coisas. Pedro foi alguém muito importante dentro do Evangelho, porém a Bíblia diz que Paulo foi o maior dos apóstolos. Por quê? Porque ele tinha unção, mas ele também tinha capacitação natural para que o Evangelho fosse anunciado através da vida dele. Eu tenho alguma dificuldade com pessoas que dizem assim: ah, mas Deus não usa a gente do jeito que a gente é. É verdade. Ah, Deus não usa a gente do jeito que a gente vive. É verdade. Mas quanto maior for o seu raio de influência, maior vai ser o seu nível de autoridade para ministrar e pregar o Evangelho. Deus vai te levantar para pregar o Evangelho para juízes. Deus vai te levantar para pregar o Evangelho para ministros do Supremo. Deus vai te usar para pregar o Evangelho para governadores, para deputados, sabe, para empresários, para pessoas, sabe, da alta, mas também da baixa. E você que vem para Vinho Novo, deixa eu dizer algo para você: eu não quero que você fique parado, eu não quero que você fique estagnado, eu quero que você cresça, eu quero que você estude, eu quero que você abra sua visão, eu quero que você desenvolva inteligência emocional, desenvolva inteligência espiritual, desenvolva inteligência emocional, financeira, para que você possa crescer, meu irmão, para que as pessoas olhem para você e digam: eu quero ser um cristão como ele é, como ela é, eu quero ser próspero como ele é, como ela é, eu quero viajar para onde ele viaja, eu quero ter o carro que ele tem, eu quero morar onde ele mora, eu quero ser parecido com ele. Porque o Evangelho que você prega, ele não é pregado por palavras,
ele é pregado por comportamentos. E o que as pessoas avaliam não é o que você fala, é a sua vida. Paulo disse assim, a pregação do evangelho não é em palavras persuasivas, mas é em demonstração de poder. De o que, irmãos? Poder. Vocês viram agora o que aconteceu em Belo Horizonte? Os assaltantes que foram assaltar os irmãos no monte, o cara morreu? Não viram? Saiu no G1. Os irmãos no monte orando, chegou 2 assaltantes para matar eles, assaltar eles. E o pastor falou assim, está amarrado em nome de Jesus. Um caiu endemoniado e o outro caiu morto. Está no G1, vai lá. Então, irmãos, eu estou aqui para dizer para você o seguinte, essa é só a introdução. Busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Alô? Amém. Ore. Diga, Espírito Santo, fala comigo. Leia a Bíblia. Aliás, nem leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Vá para o instituto. Estude a Bíblia. Jejue. Seja um homem ou uma mulher espiritual. Mas eu quero dizer para você também, vá para uma faculdade. Vai buscar conhecimento. Abra sua mente para o novo. A Bíblia diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Deus vai te usar, meu irmão, de acordo com o seu nível de conhecimento. E Deus vai te dar, escute essa, você pode até anotar. Deus vai te dar aquilo que você tem capacidade para administrar. Então, em vez de reclamar do seu salário, reclame da sua condição cultural. Em vez de se reclamar do seu patrão, busque ser um administrador de empresa para que você abra a sua empresa. Eu quero compartilhar com você aqui, agora eu começo a pregar algumas. Vocês entenderam sim ou não? Eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu entendo ser importante para que você tenha êxito como Paulo, para que você não dê murro no ar, para que você não corra sem destino, corra à toa, para que você ande tanto no espiritual quanto no natural. E a primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite é para que você tenha uma vida de sucesso, para que você vença, para que você tenha e desfrute do melhor de Deus da sua vida. Mantenha o conflito fora da sua vida. Pode anotar aí, mantenha o conflito fora da sua vida. Lembre-se que é você quem pode trazê-lo para a sua vida. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Você precisa vigiar. Você precisa estar atento, caso contrário, o conflito se tornará parte da sua vida. E você quer ver um problema para você, é administrar conflitos. Você quer ver você não crescer, você não avançar, é ficar com a mente, com o coração, administrando conflito. Administra conflito no casamento, administra conflito na empresa, administra conflito pessoal, administra conflito na família, administra conflito no trabalho, administra conflito nas finanças. E aí, meu irmão, não é uma pandemia, sua vida vira um pandemônio. Um cristão que vive com o espírito de conflito, ele não consegue avançar, ele não consegue romper. Então eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, para você que está me ouvindo em casa: pare de arrumar problemas para a sua vida. Então pare de arrumar problemas, pare de ficar falando o que você não deve, pare de ficar discordando de tudo e de todos. Pare de arrumar conflito. Pastor, mas eu estou certo. Quem já ouviu isso? Mas eu estou certo. Você pode estar certo, varão ou homem. Você pode estar certo e dormir no sofá. Alô? Você pode estar certo, mas você pode perder amigos. Você pode estar certo, mas você pode perder o emprego. Então, meu irmão, fale menos, ouça mais,
pare de ensinar alguém que não te pediu nada. Pare de se intrometer na vida das pessoas que não estão te pedindo opinião. Deixe de ser agressivo nos relacionamentos. A Bíblia diz em Hebreus 12:14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ei, meu irmão, você nasceu para viver dias de paz. Dias de paz. Dias de paz. Dias de paz. Eu prefiro ter paz. Olha a frase que eu escrevi. Eu prefiro ter paz do que vencer uma batalha só para provar que eu estava certo e arrumar problemas para eu ficar pensando neles à noite no travesseiro. Eu prefiro ter paz. Para que eu vou arrumar problema? Para na hora de dormir eu pôr a cabeça e ficar assim: meu Deus, o que eu fiz? Eu estava certo, mas eu falei o que não devia. Eu confrontei que eu não precisava confrontar. Para que eu fui arrumar problema? É melhor ter paz, irmão, do que ter razão. Você está aí? Segunda coisa, para que você possa se preparar para vencer, aprenda que quem te promove são os teus relacionamentos. Vou dizer novamente: quem te promove são os teus relacionamentos. Olha o que a Bíblia diz: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio para prová-lo com questões difíceis, e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Sabe quem promoveu a fama de Salomão? As pessoas no boca a boca. As pessoas promoveram tanto a fama de Salomão, que a fama dele chegou na Etiópia. Chegou aonde? A ponto de uma rainha sair da Etiópia e ir de camelo até Jerusalém visitar Salomão. Você está achando que os apóstolos foram promovidos por acaso? Não. Jesus ia no médico. Sabe quem era o médico dele? Lucas. Jesus comprava peixe. Sabe de quem ele comprava? De Pedro. Jesus pagava impostos. Sabe para quem ele pagava? Para o fiscal Mateus. Então os relacionamentos, os apóstolos foram promovidos por relacionamentos. Daniel promoveu os 3 amigos dele para a cargos no governo da província da Babilônia. Se Mesaque, Sadraque e Abednego não fossem amigos de Daniel, eles não seriam promovidos. Jessé, pai de Davi, tinha relacionamentos com o capitão pelo qual ele mandou queijos. O capitão tinha relacionamento com Saul, o qual apresentou Davi a ele. A viúva de Obadias foi a Eliseu e disse: lá em casa não tem nada, meu marido morreu, estamos com dívidas, e agora quero levar os meus filhos para pagar a dívida. Eliseu falou para ela: vai para casa, peça vasilhas emprestadas, não poucas, peça muitas, enche ela, entra na sua casa, fecha a porta, enche elas de azeite. Eu imagino aqui, querido, que a prosperidade daquela mulher, a solução do problema daquela mulher, não estava na palavra do profeta, estava no número de relacionamentos que ela tinha. Imagine se ela fosse uma vizinha chata, uma vizinha brigona, uma vizinha que para o carro na calçada, ela briga, uma vizinha que cai uma folha da árvore, ela vai lá xingar. Ia ter muitas vasilhas? Não.
Ia conseguir pagar a conta? Não. Relacionamentos. Relacionamentos. Eu quero te ensinar uma coisa. Jesus tinha muitos níveis de relacionamentos. Pedro era aquele que brigava por ele. Pedro é aquele que arrancava a espada e falava: opa, com o meu pastor não. Você tem alguém que briga por você? Você tem alguém que defende você? Alguém que bate por você? Jesus tinha. Quando foram prender Jesus, Pedro arranca a espada e corta a orelha do cara. Jesus fala: calma, Pedro, calma. Jesus tinha João, que era o discípulo que ele reclinava a cabeça no peito e abria o coração. Eu pergunto para você: para quem você abre o coração? Pastor, eu não abro para ninguém porque eu não confio em ninguém. Se você não confia em ninguém é porque você não é uma pessoa confiável. Jesus tinha Tiago, Pedro, Tiago e João. Jesus tinha Tiago. Sabe o que Tiago fazia? Nada. Tiago não fazia nada. Você não vê a Bíblia falar que Tiago fez alguma coisa, mas Tiago estava lá. Jesus olhava e ele falava para Jesus assim: estou aqui, Jesus. Jesus falava assim: vou ali, vou com o Senhor. Jesus parava, ele parava. Jesus tinha os 12, Jesus tinha os 120, e Jesus tinha uma multidão de apóstolos. Cuide das pessoas que Deus colocou à sua volta. Elas crescendo, certamente elas te promoverão. Eu estou orando, pastor, para Deus abrir uma porta. Deus abre a porta, coloca a pessoa diante de você, você vai lá e fecha a porta, porque você é chato. Ninguém te aguenta. Sua vida é falar de Flamengo. Deixa de ser chato. Sua vida é falar de novela, é não sei de quê. Deixa de ser chato. Deus abre a porta, você ora, o espiritual vem, e aí o seu natural vai e fecha tudo. Abre pé na porta de emprego. Deus abre. Aí você vai passar no serviço, tem um copo no chão, você não tem capacidade de pegar o copo e pôr no lixo. Você não tem capacidade de sair de uma sala e apagar a luz. Você não tem a capacidade de chegar mais cedo e varrer a sala que você trabalha. Você não tem capacidade de passar o pano na mesa. Como que você vai ser promovido, irmão? Como que você vai crescer e prosperar? Mas eu sou crente, estou orando. Vai morrer orando e trabalhando atrás de uma mesa. Sabe por quê? Porque não tem proatividade, não tem dinamismo, não tem relacionamento. Cuide das pessoas que Deus colocou à sua volta. Elas crescendo, certamente te promoverão. Terceiro ponto: prepare-se para vencer no natural. Faça as pessoas se sentirem especiais ao teu lado. Eu vou dizer novamente: faça as pessoas se sentirem especiais ao seu lado. Sabe, querido, a Bíblia diz assim, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Lucas 6,31, Jesus está dizendo: pastor, eu quero que as pessoas me tratem bem. Trate bem as pessoas também. Querido, as pessoas precisam se sentir bem ao seu lado. As pessoas precisam se sentir bem ao seu lado. Faça as pessoas se sentirem especiais. Quando você vê alguém, diga para ele: puxa vida, como você está bonito. É você ligar para alguém e dizer assim: ô meu querido, eu estou com saudade de você, você é muito precioso, você faz uma falta para mim. Ei, querido, faça as pessoas se sentirem bem perto ao seu lado. Faça as pessoas se sentirem especiais ao teu lado. Você está aí? Diga amém. Jesus expulsou muitos demônios de Maria Madalena, mas ele não chamou ela de endemoniada. Jesus falou com uma mulher que poderia ser alguém poderia chamar ela de vagabunda, alguém poderia chamar ela de prostituta, mas Jesus conversa com ela e trata ela muito bem, a mulher samaritana, e ela vai e se torna uma das maiores evangelistas que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque ele fez ela se sentir importante.
você nunca saberá quem é o porteiro que Deus usará para abrir portas na sua vida. Por isso, faça com que as pessoas se sintam especiais. Como é bom, irmãos, você receber um elogio. Como é bom você receber uma palavra de afirmação. Aprenda a descobrir qual é a linguagem de amor das pessoas. Eu tenho um amigo, eu posso chamar ele de amigo agora. Eu ganhei um novo amigo. E como é que é? A linguagem de amor dele é serviço. É serviço. Eu falo, cara, mas você vai vir lá de longe, vir aqui e voltar? Não, rapaz, eu vou fazer. E eu falo para ele, cara, você é muito especial, muito obrigado. Você é gente boa demais. Obrigado por ser meu amigo. Irmão, pode estar feio, pode estar gordo, pode estar magro, pode estar com dinheiro, pode estar caindo nos pedaços. Elogie. Libere uma palavra de afirmação. Dê um presente se você puder. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? A lei do elevador diz que você pode levar as pessoas para cima ou para baixo. Vou dizer novamente. A lei do elevador diz que você pode levar as pessoas para cima ou para baixo. Seja daquelas que levam as pessoas para cima. Seja daquelas que levantam a autoestima das pessoas. Seja aquela que faça com que as pessoas tenham uma visão diferente, uma nova perspectiva de vida. Fique atento, tem grandes portas de Deus na sua vida, mas você irá precisar de pessoas para te passarem por elas. Quarto e último, esteja pronto para a grande oportunidade da sua vida. Vou dizer novamente. Amém. Esteja pronto para a grande oportunidade da sua vida. 1 Samuel 17:36 diz assim, ó: assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Naquele dia que Davi vai entregar os queijos para aquele capitão mineiro, porque nunca vi tanto queijo daquele jeito. Ele se depara com uma cena. Naquele dia, Davi estava pronto, guerreiro. Davi estava pronto. Davi estava pronto. É só isso que eu preciso falar. Ele veio treinando. Ele veio se capacitando. No meio do mato que ninguém o via, no meio do mato onde ninguém o reconhecia, no meio do mato sozinho com as ovelhas malhadas, que eram as piores ovelhas. Talvez você possa estar esquecido, talvez ninguém te olha, ninguém te vê, talvez ninguém está observando o que você faz, mas eu quero dizer algo para você nessa noite: não fique parado, se prepare, porque virá uma grande oportunidade de Deus para a sua vida, e você deve estar pronto para ela. Joca, como era chamado, era filho de um pedreiro e de uma faxineira, e tinha 8 irmãos. Queria sair da irrelevância por ser negro. Começou a fazer bicos de faxineiro e logo se tornou datilógrafo no Senado, na gráfica do Senado, das 18 horas da noite às 4 da manhã, trabalhando e estudando. Passou em direito na UNB, trabalhava e estudava. Às vezes dormia na oficina do Senado, porque não dava tempo
de ir para casa, porque ele tinha que fazer os trabalhos. Era determinado, focado, estudioso, e ainda na UNB, ele passou no concurso para oficial da chancelaria do Itamaraty. A partir daí sua carreira deslanchou. Foi procurador jurídico do Ministério da Saúde, fez mestrado, doutorado e passou no concurso de procurador do Ministério Público Federal. Aprendeu a falar inglês, francês e alemão, claro, além do português. Assim, aos 58 anos de idade, Joca, mais conhecido como Joaquim Barbosa, tornou-se o primeiro ministro negro a assumir a mais alta corte judicial do país e se tornou presidente do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que eu aprendo aqui? Que no momento certo da indicação, ele estava pronto. E se não há desculpa para o Joca, não há desculpa para você. Se não há desculpas para Davi, não há desculpas para você. Joca era pobre, filho de pedreiro e faxineira com 8 irmãos. Imagina, irmãos. Mas no dia da grande oportunidade da sua vida, Joca estava pronto. Não deixe para começar a se preparar quando a oportunidade chegar. Se você não estiver pronto, outro vai estar. E outro ocupará o lugar que deveria ser seu. Quantos gostariam de ter 10 milhões de reais? Levanta a mão bem alto. Eu profetizo e declaro que você vai ter 10 milhões de reais o dia que você estiver pronto e preparado para administrar 10 milhões de reais. Posso te dar uma notícia? Se você gasta mais do que você ganha, você nunca vai conseguir administrar 10 milhões de reais. Se você não consegue administrar um salário mínimo, como vai conseguir administrar 10 milhões? Se você não consegue administrar seu guarda-roupa, como você vai administrar uma loja? Se você não sabe cuidar dos seus sapatos, como você vai cuidar de funcionários? Se você não sabe governar a sua vida, como você vai estar pronto para governar a vida das pessoas? Esteja preparado, irmão. Esteja preparada, irmã, porque uma grande oportunidade de Deus vai vir na sua vida nesses dias. Eu quero concluir dizendo o seguinte: apesar de tudo isso, eu sei que tem muitas outras coisas, e eu poderia passar aqui horas falando para você. Não deixe de dar toda a honra e toda a glória àquele que te chamou, te salvou e te deu a vida eterna. Diante de tudo isso, entenda uma coisa: que você pode ter uma bela casa, uma grande casa. Você pode morar na melhor condomínio da cidade, você pode ter a melhor casa, mas você pode não ter um lar, porque só o natural não é suficiente. Você pode ter um colchão de última geração, mesmo assim não conseguir dormir à noite. Você pode ser tão rico, mas tão rico, mas tão rico, a ponto de ter somente dinheiro. Você pode estar no meio de uma multidão e mesmo assim se sentir sozinho. Você pode estar de pé por fora, mas sem o espiritual, sem Deus, você pode estar caído por dentro. Para muitos, você pode estar lá em cima,
mas só você sabe que na realidade você está no fundo de um poço. Você pode fazer parte de uma igreja, mas você nunca poderá ser uma igreja. Você pode falar de Jesus com a boca cheia, mas com seu coração vazio. Quanto aos seus diplomas, seus amigos, seus dinheiro, suas empresas, suas viagens ao mundo, quando nada resolver, quando as suas habilidades, quando os seus dons, os seus talentos, quando isso nada resolver, lembre-se que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 11, 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Você terá tudo o que o seu coração deseja, mas você também será um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Você vai vencer todas as barreiras, nada e nem ninguém poderá te deter. Essa luta, meu irmão, vai passar. Isso é apenas um momento. Deus te fez para vencer, Deus te fez para crescer, Deus te fez para prosperar. Por isso, continue firme, continue orando, continue crendo, profetizando, declarando, porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor e dê a ele um grito de júbilo.